Shalom. Após superarem aquela controvérsia a respeito de os novos cristãos gentios terem que circuncidar de acordo com a lei judaica ou não, quando venceram isso, Paulo e Barnabé, eles foram para Antioquia. Ali era a base da sua obra missionária. Lembra? Foi através da igreja de Antioquia, uma igreja com pouco tempo de vida, com 1 ano, eles enviaram seus principais líderes, Paulo e Barnabé, para sua primeira viagem missionária. Então, em Antioquia estava a sua base primeira. E lá pelo ano 50 depois de Cristo, eles resolveram retomar as viagens para visitar aquelas igrejas que haviam sido abertas, fundadas por eles durante a primeira viagem missionária. E foi nessa segunda etapa que Paulo conheceu o jovem Timóteo. Muito provavelmente Timóteo, sua mãe, sua avó se converteram na primeira viagem missionária e Paulo volta então a visitar as igrejas, visita também Timóteo e ali em Listra ele chama esse jovem para ser o seu companheiro, para acompanhá-lo, para ser o seu discípulo. E é exatamente isso que vai acontecer. Timóteo acompanhando Paulo nas suas viagens e se tornando então um líder, um pastor muito importante naquele momento crucial de expansão da igreja. Em Atos capítulo 16, os versos de 1 a 5, nós lemos assim: Chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia e por isso circuncidou por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos para que as observassem as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número. Então, quando nós olhamos para esse episódio, vemos Paulo tomando uma decisão curiosa. Ele decide circuncidar Timóteo. Mas por quê? Porque Timóteo era filho de pai grego, ou seja, gentio, não judeu. E nesse caso, Timóteo estando junto com Paulo, sem ser circuncidado, não poderia entrar nas sinagogas. E a estratégia de Paulo era sempre entrar nas sinagogas e ali anunciar o evangelho primeiro, depois aos gentios. Então Timóteo tinha que entrar na sinagoga, mas ele tinha que ser circuncidado. Então ele fez assim, porque os outros saberiam que ele era filho de pai grego. Então, qual foi o critério que Paulo usou para chamar Timóteo? Ele era um homem de bom testemunho. Em outras palavras, ele era um homem de caráter, um jovem de caráter. Isso nos mostra que a qualificação para alguém servir ao Senhor não é fazer coisas boas, não é estar em atividade, ou assumir cargos na igreja. Os critérios que a Bíblia nos mostra para alguém se tornar útil nas mãos de Deus é caráter tratado. Por isso, muitas vezes, antes de usar algumas pessoas para o cumprimento do plano que Deus tinha para elas, Deus primeiro permitiu que o caráter dessas pessoas fosse tratado. E aqueles que se permitiram tratar no caráter se tornaram vasos de bênção nas mãos de Deus. Então, Timóteo se tornou muito importante dentro do ministério de Paulo e nos mostra um jovem, nos mostra alguém disposto, nos mostra alguém desapegado, porque ele larga a família, larga tudo para poder seguir um chamado, e alguém de caráter, disposto a se deixar usar por Deus para a glória de Deus.